Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal A Resposta Está na Estrela. Estamos no segundo capítulo do audiobook Como Vivem os Espíritos, por Antônio Fernandes Rodrigues, edição atualizada por Tânia Fernandes de Carvalho. Um guia surpreendente sobre a vida após a morte. Capítulo 2, segunda parte. Princípio vital. Princípio vital é o elemento de ligação do perispírito com o corpo e que provoca a animalização deste. É também conhecido pelos nomes corpo vital e fluido vital. Todos os seres vivos, inclusive os vegetais, possuem o princípio vital. Esse fluido elétrico animalizado é o responsável pela vida, porque sem ele a matéria não seria animada, assim como o corpo vital não existia sem a matéria carnal, pois ambos se completam. Sem ele, o espírito não teria condições de se imantar ao corpo denso de carne. Desde o instante inicial da vida, o psicossoma liga-se ao feto molécula por molécula, por intermédio do fluido vital, pois é este o intermediário perispírito-corpo, conforme foi dito anteriormente. Tendo em vista que esse fluido é mais denso que o perispírito e mais sutil que a matéria carnal. Esse halo energético se manifesta exteriorizando-se à maneira do campo ovoide, naquilo que denominamos aura humana. Esta se apresenta cromaticamente segundo a onda mental que emitimos. Essa túnica eletromagnética, que é o fluido vital, também responde pela maior ou menor vitalidade do corpo e é transmissível na doação, denominada passe. Entre outras, a característica que distingue o orgânico do inorgânico é o corpo vital. No inorgânico, ele não existe, por isso podemos decompô-lo e reconstruí-lo, o que é impossível em se tratando de corpos orgânicos. Se destruirmos uma folha vegetal, não poderemos reconstruí-la, pois o princípio vital, esvaindo-se, não dará as condições de recomposição desta folha. No entanto, tanto os orgânicos como os inorgânicos são constituídos pelos mesmos elementos materiais: oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Havendo uma modificação na constituição molecular do mineral, temos uma molécula orgânica. Pela análise dos ensinamentos de Kardec, verificamos que a existência do fluido vital depende dos órgãos. Se estes derem condições para existir, é a vida. Se essas condições deixarem de existir, é a morte. Porém, o efeito sobre o estado molecular do corpo, causado pelo princípio vital, subsiste depois da extinção desse princípio, como a carbonização da madeira persiste depois da extinção do calor. Essa extinção significa seu retorno à fonte de onde proveio, o fluido universal. É natural que o princípio vital não seja o mesmo em todos os seres orgânicos, mas sim modificado segundo as espécies. Assim como um motor, conforme a sua feitura, movimenta os diversos tipos de máquina. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. O fluido vital corrige as deficiências e restabelece a harmonia orgânica. Mas quando as lesões são irrecuperáveis, o fluido é impotente e, dessa forma, cessa a vida. Tem, pois, a vida uma maneira especial, vivente de proceder, para manter o seu funcionamento.
Existe no ser organizado algo inexistente nos corpos inorgânicos, algo operante por métodos particulares, sui generis, e que não só fabrica, como repara os órgãos. A esse algo chamamos força vital. A quantidade de fluido não é a mesma em todos os seres, variando até na mesma espécie. Assim é que há indivíduos que estão saturados desse fluido, enquanto outros o possuem na quantidade suficiente. É por isso que vemos pessoas que são dinâmicas e que se destacam pela intensa atividade que desenvolvem. Possuem uma vitalidade superabundante. Essa duplicata radiante das criaturas é a que os modernos investigadores russos denominam corpo bioplástico, cuja existência foi comprovada pela fotografia Kirlian. Esse fator é preponderante nos fenômenos mediúnicos, principalmente nos efeitos físicos. É pela exsudação, aquilo que denominamos ectoplasmia, que temos as materializações das entidades espirituais, bem como os fenômenos de levitação, escrita direta e outros. O corpo vital é a base do cordão fluídico, que é uma extensão perispiritual e se apresenta quando do desprendimento do espírito durante o sono ou nos chamados fenômenos de desdobramento. Aliás, esse cordão radiante é que distingue o encarnado do desencarnado. André Luiz nos fala do assombro que lhe causou a visão de homens singrando o espaço, mas deixando atrás de si extenso cordão fosforescente. Por mais distante que o espírito esteja, se o corpo sofrer qualquer agressão, instantaneamente retornará ao corpo. Assim é que ninguém desencarna quando em espírito estiver fora do corpo, mesmo porque é necessário que ele retorne à unidade psicossomática para que se processe o fenômeno biológico da morte. No fenômeno do desencarne, tão bem relatado por André Luiz, bem como por Haroldo Nilsson, vemos o desligamento plexo a plexo, finalizando pelo coronário. Quando este se rompe, o perispírito se projeta no espaço logo acima do corpo, numa duplicata fiel, que ganhará, no entanto, modificações para melhor ou pior, segundo o seu estado evolutivo. No entanto, não é o perispírito que abandona o corpo, mas sim o fluido vital que afrouxa os laços e liberta o perispírito. Esta libertação não é brusca, mas molécula a molécula, a exemplo do que acontece quando do reencarne. Em se libertando o fluido vital, acompanhará o corpo carnal por algum tempo e poderá ser vampirizado por entidades inferiores, se não houver alguém que impeça os assaltantes de praticar tal ação. São cenas indescritíveis, narradas por André Luiz, e que nos mostram a baixeza que existem tanto neste como noutro mundo, já que não é a mudança de plano que modifica as pessoas, mas sim quando estas se propõem a se transformar, cansadas de trilhar o caminho dos vícios físicos e mentais. Corpo físico. O corpo humano, essa máquina divina, é o executor da vontade do espírito. Por intermédio desse instrumento maravilhoso, é que o espírito tem possibilidade de progredir mais rapidamente. Mas o que é essa máquina, senão a última etapa no aperfeiçoamento dos corpos, desde o zoófito?
Um futuro interminável o aguarda na série de transformações e aperfeiçoamento. O homem é um ser inacabado e possui muitas possibilidades, ainda que não foram exploradas principalmente no campo do complexo cerebral. No entanto, somos idênticos aos outros animais no que se refere aos elementos de que são formados: oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Sem falar que temos as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Nascemos, vivemos, morremos nas mesmas condições. Embora isso fira seu orgulho, o homem deve se resignar em ver em seu corpo material o último elo da animalidade sobre a terra. Nem sempre avaliamos a gama imensa de possibilidades que o corpo oferece, sem falar nas condições incalculáveis de adaptação que possui. Referimos-nos aos erros que ainda cometemos no capítulo da alimentação e de todos os excessos perniciosos que ainda não conseguimos eliminar, em virtude das nossas viciações. Somente pelos ensinos dos livros especializados sobre o corpo humano podemos avaliar a grandeza desta máquina extraordinária. As faculdades de assimilação, regeneração, substituição e tantas atividades que desenvolve nos oferece um quadro impressionante de suas aptidões, demonstrando a grandiosidade do seu Criador. O coração bombeando sangue, os pulmões absorvendo oxigênio e expelindo gás carbônico, o fígado, qual prodigioso laboratório, produzindo substâncias, bem como regulando as reações metabólicas, os rins, o baço, as glândulas genitais, a tireoide, as paratireoides, o timo, o pâncreas, as suprarrenais, sem falar nas prodigiosas epífise e hipófise, os aparelhos visual, auditivo, gustativo e olfativo, os vasos linfáticos, quais tubulações dos mais diversos diâmetros, a levar o sangue a todas as zonas do território humano. Falar sobre todos os órgãos e suas possibilidades seria impossível, mesmo que reproduzíssemos uma biblioteca inteira. O nosso intuito é apenas lembrar os inúmeros benefícios que nos prestam e que nem sempre, pelas nossas atitudes, reconhecemos. Dizem que, na formação do feto, a sua progressão é uma recapitulação das formas primárias da vida animal. Mas assim como a bolota se transforma em um imponente carvalho, também o feto, desacreditado pela sua aparência, vai ganhando a harmonia e a beleza dos contornos e se apresenta na admirável criatura que denominamos ser humano. De tudo que a natureza nos tem ofertado, sem dúvida, o ser humano é a criatura mais perfeita, por ser a última que surgiu na Terra. Seguindo passo a passo a série de seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. E mesmo o homem atual é um modelo melhorado daquele que existiu alguns milênios atrás. Assim como sabemos que essa melhoria está em curso para espécies mais perfeitas, tanto na beleza como nas aptidões. Para isso, como co-criador com Deus, o homem, à medida que vai evoluindo espiritualmente, modela sua forma carnal, imprimindo-lhe faculdades novas. O alimento,
Os hábitos e a atuação mental vão dando-lhe outras dimensões, somente percebidas pelos que se dedicam ao estudo da evolução das espécies. Mas como tudo marcha sem cessar, basta olharmos para trás para percebermos a melhoria atual e assim termos a certeza de um futuro mais glorioso para a vestimenta do espírito, no